Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, para fornecer mais um fluxo constante de notícias e atualizações do RVGCR, visto humildemente por todos esses provedores, esses momentos, e também aqui pelo irmão transmitindo isso a todas essas pessoas unidas e estando aí no meu canal desde o início. E todos os novos irmãos que me conhecem, muito obrigado pelas novas inscrições, sejam sempre muito bem-vindos. Espero que estejamos numa mesma linha de raciocínio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, não é mesmo? Até mesmo algumas pessoas, né, querendo que eu pare de postar vídeos, que eu pare de falar as informações, né? E o que seria de outras milhares de pessoas também que gostam do meu canal, né, meus amigos? Alguns comentários, às vezes eu vejo, né, fico tristes, mas eu tenho muito mais comentários felizes que me desejam uma bênção por todos, né, que continuam apoiando o canal, né? Eu sempre falo das inscrições, explico assim, metodicamente como o algoritmo funciona, porque nós precisamos, criadores de conteúdo, precisamos de mais inscritos, né, meus amigos? Então, compreendam, né, todos nós precisamos, né, de algum público para se manter firme na plataforma, que isso seja compensativo para todos nós também nesses momentos, e eu espero estar transmitindo um conteúdo de valor através desses conteúdos que eu corro atrás. Se vocês gostam, continue se inscrevendo, deixando like, seu comentário, interagindo, porque é a interação que gera muita movimentação e os robóticos entendem muito também e recomendam cada vez mais o canal. Bom, meus amigos, segunda-feira estivemos aí diante de alguns provedores em esperança e conclusão do RVGCR. São muitos conflitos atuais, muitas pessoas em etapas, né, de que nós precisamos compreender o que estão ou não fazendo nesse centro de redenção. Muitas informações estão sendo ditas, precisamos olhar com cautela, ver o que é concebível, né? Não dá para a gente também ficar só observando o conflito da situação, precisamos de enxergar também o momento, a costa nesse imenso oceano. Certamente, meus amigos, todos esses contatos estão informando que em algum momento o nível 4A, seguido o 4B, receberão notificações de acordo para fazer os compromissos de troca e resgate e também dos títulos e moeda estrangeiras em Babo. De acordo com as últimas informações, Tesouro dos Estados Unidos, todas essas nomeações de nível 4 devem vir ainda essa semana a partir de alguns avisos oficiais. As notificações, conterão vários avisos que podem ser observadas e interpretadas através da distribuição de milhares de safe links autorizados e com permissão, e também estarão emitindo essas notificações. O perdão da dívida continua a ser implementado. Atualmente observamos 17 países na linha de frente e outros 11 países, no total de 28, que estão começando a forçar o RVGCR. Bom, meus amigos, só um breve adendo. Eu vejo muitas pessoas falando sobre se isso não acontecer até outubro, se isso não acontecer em setembro, não acontece mais por causa disso, por causa daquilo. Ouço alguns rumores preocupantes sobre a política brasileira, né? A forma também de todos esses parlamentares, né? Eu vejo uma posição militar voltada e alguns contextos que, né, são inconclusivos, né, após esse feriado.
escutamos isso o ano passado também, e estamos aí em um ano de eleições, né? Falta pouco. Então são muitas coisas que estão saindo. Ligeiramente temos que estar observando esses cenários e ver, né, que todos esses países, principalmente o Brasil, acredito, e muitos outros países no mundo do qual a mídia não descreve, eu estive comentando isso brevemente, acredito, se eu não me engano, no meu primeiro fluxo de hoje, nas notícias, em que eu falava há muito tempo atrás, não, né? Um ano atrás estava eu aqui, né, meus amigos, falando sobre as tais possíveis leis marciais, né, que podem estar colocando os militares nas ruas em todo o mundo. E eu falava sobre isso. Algumas pessoas comentavam, né, lei marcial, um monte de interrogação, como se eu tivesse maluco, né, no que eu estivesse falando. E também observando esses cenários que eu não crio essas notícias, eu apenas leio e acredito serem importantes de serem ditas e transmitidas. Certamente as pessoas acreditavam, né, que eu estava falando besteira naquela época, né, me banalizavam, né, e alguns continuam até hoje e infelizmente, né, continuam, mas enfim, oro por todos. Mas certamente, meus amigos, estou conectado com essas mesmas notícias, né? E dessa forma eu vejo que possivelmente até o Brasil, nesse momento, tem uma liderança militar, né? Também regido, né, atualmente, por uma parte militar, né? Acredito eu, e os países, né? Também em torno do mundo, cada vez mais, não se tem uma lista concreta, mas em torno aí de 30 países no mundo, eu acredito que estão sobre uma possível forma de lei marcial, que os militares, de certa forma, com essa aliança, estejam comandando, né, de fato, essas repúblicas pelo mundo todo. Bom, é difícil comprovar, meus amigos, mas a mídia, muito embora fale sobre isso, nada, né, que possamos rastrear, mas é um movimento dito por todos esses provedores. Eu convido vocês a verem vários outros canais, né, cito alguns aqui até que estive em conectividade, canal documentarista, né, que vocês podem ver, deixou de ser, como ele diz, né, deixou de ser teoria de conspiração, algumas coisas, e passam a se comprovar. E eu conheço não só esse, mas outros canais, que não me recordo agora, né, mas que falam abertamente sobre esse reset, sobre essas formas de governança do mundo todo, que às vezes eu ganho um tempinho aqui para comentar com vocês, né, essa minha humilde opinião, porque às vezes eu sei que isso, de certa forma, algumas pessoas não gostam que eu comente, ou que, enfim, né, meus amigos, aqui é um espaço aberto à opinião, temos o livre direito de explanar o que quisermos, né? Então, eu gostaria de explanar esses fatos, porque muitas pessoas vêm dividindo, através desses meus humildes comentários, muitas opiniões de valor nos comentários aí, que são prostrados por cada um de vocês no campo de comentários abaixo do vídeo, sobre esse nosso futuro, sobre essa nossa possível forma de ascensão, né? Sobre todas essas formas espirituais e lindas de ver a vida a partir, né, desse retorno de Jesus Cristo, que é inegável, isso é uma coisa inegável para a maioria de todas essas teorias, né, inclusive para os cristãos, humildes cristãos como nós. E, meus amigos, certamente, como eu dizia, todos esses países estão inclinados a uma forma de governo e uma espécie de aliança militar, uma aliança, como se diz, uma lei marcial, né? Uma espécie de lei marcial. Referente à classe da tecnologia, a nova internet quantum, tudo será eliminado,
Subentende-se que a internet atual será reiniciada. Espera-se que essa redefinição de moeda global comece. Isso pode ocasionar, ao redor do globo, Xangai, Hong Kong, Zurique, América do Norte, Sul. Muitos países anunciam o lastro ouro, assim como Rússia, China, Índia, segundo fontes já fizeram, Portugal, Espanha, El Salvador, México, Iraque e possivelmente mais 20 outros países já anunciaram isso. Isso já ocorreu e temos também que concordar que toda essa implementação é retida quando chega nos Estados Unidos da América. Isso significa que todas essas nações precisam não estar mais atreladas ao dólar americano fiduciário, mas uma outra forma de dinheiro, que aparentemente dá ao yuan chinês uma vantagem sobre qualquer outro país na economia global. Bom, meus amigos, há um tempo, certamente eu ouço essas informações e estou diante dessas informações e novamente provedores, ainda hoje transmitem essas mesmas informações com a fim de avisar as pessoas sobre que o dólar está deixando de ser uma moeda da reserva global. Bom, nós precisamos entender esse cenário e precisamos entender o que são as repartições do dólar emitido pelo Federal Reserve, que é o United States Dollar, USD, e temos também o novo dólar, que será o United States Treasury Note. Isso ainda é retido pelo governo atual dos Estados Unidos, certamente, por todas essas informações que eu vejo, e todo esse cenário também precisa acontecer, Bom, meus amigos, falando um pouco mais sobre títulos e outras questões relacionadas ao RV, sobre as informações mais atuais, No lado dos títulos, muitos deles praticamente foram aferidos e concluídos no Tier 4A. Agora eles estão trabalhando em muitos vínculos históricos. E soubemos por fontes que eles estão pagando o Tier 3. Portanto, está havendo um grande movimento. Está também havendo grandes prisões no Tier 4A com muitos perfis. Ouviremos falar disso ainda. Eles não querem que isso vaze, mas nós ouviremos. Em termos de notificações, demos uma olhada. Temos informações de um grupo que está no nível 3. Este líder está em Reno e está sendo informado para não sair de lá para ir a lugar nenhum. Toda a informação que tem que ele nos disse atualmente, que é o que já temos, é que tudo é financiado. E para eles vai tudo de uma vez. O dinheiro está lá, só precisa ser liberado. Não sei aonde ele se encaixa no Tier 3, mas parece que muitos grupos ainda estão assim. Se vai haver um apagão, todas essas coisas não sabemos. Essas informações serão oprimidas. Estamos extremamente próximos de tudo que está acontecendo. Eu também estou esperançoso que todas essas fontes, sem exceção, que estão absolutamente silenciosas nesse momento,
considerem isso um sinal muito positivo. Isso não acontece com frequência. Precisamos saber o que significam essas coisas e, como não sabemos, sabemos que tudo está iminente. Como o relógio do juízo final. É onde eu acredito que estamos agora. Há muitas coisas acontecendo nos bastidores que nos aproximam cada vez mais. Muitas das minhas fontes estão em silêncio e dizem apenas que algo está acontecendo. Bom, meus amigos, muitas dessas fontes dizendo que algo está acontecendo, informando sobre essas movimentações, eu julgo serem informações de muito valor, e quem também gosta, né, já sabe, né? Vamos ajudar o canal a crescer. Humildemente, a união faz a força. Meus amigos, e certamente somente as informações podem nos dar hoje algum tipo de retorno. Eu acredito que o maior retorno que estamos tendo nesse momento, única e exclusivamente, ainda que não vimos o retorno financeiro, o retorno que vemos agora é, no mínimo, ter informações coesas com o processo. Eu tento buscar isso, né? Humildemente. Há pessoas que não compreendem, né? Em comparação a muitas outras que eu fico muito feliz cada vez mais de ver que, novamente, em comparação a tudo isso, o canal continua crescendo e atingindo cada vez mais um nicho de pessoas que estão compreendendo todo este cenário dessa maneira e assim como se apoiando também no que falam vários outros canais que abordam as questões do reset global proposto pelo Fórum Econômico Mundial, as opções do Global Currency Reset, que humildemente o irmão Danilo Sérgio, junto com milhares de outros provedores, defendemos a ideia da existência de toda essa prosperidade. E assim como vários outros canais que têm 2, 3 milhões de inscritos, nós aqui também representamos um grande número de pessoas antenadas muito mais a um movimento dito, né, que por pessoas fora do Brasil, dentro de uma rede militar nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia, estão todos conectados a uma mesma via de informação, que, né, nos parece verdadeira e idônea e que busca positivamente a esperança de um futuro melhor. Meus amigos, mais notícias de IRV. Gostaria que houvesse compreensão que parece, né, que atualmente, meus amigos, o Tier 3, né, alguns grupos, inicialmente, parece, ainda não tenho confirmação, né, não posso confirmar, e mesmo que pudesse confirmar, não poderia, porque não tem como, porque essas pessoas, se estão recebendo algum valor, podem estar diante de documentos de acordo de confidencialidade de 30, 60, 90 dias, e não poderem ter essa comunicação ou falar sobre contas bancárias, ou sobre títulos, ou sobre qualquer outras coisas. Ligeiramente vemos o Mark se comunicar na internet, né? Mas ele também tem NDA, e o que o compete a não falar sobre as taxas de resgate. Então, outras coisas ele fala, mas outras pessoas podem ou não falar, principalmente no nível 3, né, em que se envolvem títulos valiosíssimos da antiguidade que deveriam ser pagos há anos e correm juros altíssimos sobre todo esse tempo de decreto, né, que deveria ser pago, não são pagos até hoje. São multas milionárias diárias pelo não pagamento de alguns desses títulos, né, que agora estão se permitindo possivelmente alguma porcentagem de resgate. Então, certamente essas informações estão saindo. Muitos desses grupos podem estar tendo acesso,
Essas notícias de RV estão prontas e, como todo o grande Tier 3, que já é financiado, eles aguardam o código de lançamento final. Mantenha as vibrações altas, veja isso feito, sinta que é feito em seu ser. Não podemos dar datas, pois é um alvo móvel baseado em eventos. Todas essas fontes dizem que tudo está concluído e, como disse, aguardamos os códigos de lançamento final para pagamento total do Tier 3. Quando isso acontecer, pode ser essa semana ou na próxima, teremos todos os detalhes do que está acontecendo nos bastidores e teremos uma ideia do fato de quando pode terminar o Tier 4A. Algumas dessas coisas nos dizem, certamente não são contadas da forma correta às vezes, mas essa é uma operação militar e, como tal, existem coisas que são classificadas. O engano e a desinformação fazem parte da derrota do inimigo. As últimas informações estão em alinhamento. Eles falam sobre a reavaliação, os títulos e a contínua luta do RV que está sendo travada agora. Minha linha de pensamentos e informações está curiosamente silenciosa. Veremos o que temos para este setembro. Bênçãos a todos e espero que consigamos confirmar todas as novidades que saíram já ainda nessa segunda-feira. Estaremos comentando sobre isso. Bom, meus amigos, são humildemente as informações que eu gostaria de trazer para essa noite de segunda-feira, estando em comunhão e conectividade com essas notícias, tentando compreender o momento de todos esses lançamentos metódicos. E, meus amigos, não critiquem o irmão Danilo Sérgio, não critiquem os mensageiros, né? Vamos tentar compreender esse cenário, observar a verdade e a concebibilidade de tudo isso, e observar o cenário em que todas essas forças, né, estão trabalhando a nosso favor e contra nós também. Isso é importantíssimo, né? E carece de cada vez mais oração de cada um de nós, meus amigos. Eu sei que na verdade, não devia ser pedir muito, né? Mas todos nós devemos orar todos os dias. Como eu sempre venho falando, manter a conectividade com Deus às 24 horas por dia, porque podemos fazer isso. É uma forma de telepatia que temos, meus amigos, em nossa consciência, a capacidade da crença. E quem tem a capacidade da crença faz tudo porque acredita. E isso, como diz a Bíblia, né? Como eu leio no Santo Evangelho de Mateus, né? Que estou lendo esse livro maravilhoso da Bíblia, gente. Venham me ver de manhã, se vocês puderem, né? Se não de manhã, em outro momento, também são todos convidados, né? Se tiverdes, ainda que tiverdes fé como um grão de mostarda, né? Depois outra parte que fala sobre mover a montanha, né? Essas são coisas que são metáforas que nos levam a pensar, né? Poxa vida, né? Como um ser Cristo, né? Jesus, que não estava sujeito aqui às questões da terra, né? E sim celestiais, pelo que fez, né? Por todos os seus milagres, sua cura, ressuscitou pessoas mortas, né? Falou isso para nós, né? Isso nos deixa pensar, né? Senão que a gente tem pouca fé mesmo. Porque se Jesus falou que moveríamos uma montanha com a nossa fé, né? Quem que chega na frente da montanha e fala assim, vai daí para lá, né? Só Jesus, meus amigos. Aí com Jesus falando, aí a gente vê a montanha levantando a perna e indo para lá, né? Porque se Jesus falou, nós temos que respeitar. E é isso, meus amigos, a mensagem, as informações que eu tenho para hoje. Muito obrigado
A todos que, em grande comunhão e conectividade, gostam do irmão Danilo Sérgio e das minhas humildes explanações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Continuem tendo uma excelente segunda-feira. Que a terça-feira possa ser numerosamente maior. Bom descanso a todos que trabalham, que têm na estrada a sua vida, todas as pessoas que me veem, que tenham amanhã um dia maravilhoso e abençoado. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.